Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam muito bem-vindos ao 18º episódio da terceira temporada do Verbum, leitura orante e sequencial das Escrituras Sagradas. Eu sou o professor Eduardo Faria, esse é um projeto feito em parceria com o aplicativo Pocket Terço. Convido você a me seguir no Instagram, @professor Eduardo Faria, e convido você também a conhecer o aplicativo Pocket Terço. Pode entrar na sua loja de aplicativos, baixar no seu celular, que com certeza a sua vida de oração vai ser muito beneficiada. Nós estamos quase terminando a epístola de São Tiago. Semana que vem nós vamos terminar essa epístola que, em tantos sentidos, nos desafiou, não é verdade? E hoje, mais uma vez, nós vamos ser alertados acerca de como devemos usar as nossas palavras, Antes, eu quero dar as boas-vindas a você que já nos acompanha há muitas semanas, talvez desde o início do ano, desde a primeira temporada. Seja muito bem-vindo, é bom tê-lo conosco aqui de novo, nos fazendo companhia. Mas também quero dar as boas-vindas a você que chegou hoje, ou talvez chegou essa semana. Alguém compartilhou esse vídeo com você, ou os episódios anteriores com você, e você veio conferir e está gostando. Fique conosco, você vai aproveitar bastante esse estudo bíblico, pela graça de Deus, mas eu também peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem e comentem. Comenta aqui embaixo o que você achou do estudo, se fez sentido para você, o que você aprendeu, o que você não gostou. Pode comentar, na medida do possível nós vamos interagir com você. E lembrando que uma verdadeira interação com vocês acontece no nosso grupo do Telegram. Nós temos um grupo do Telegram com quase 3.000 alunos e está faltando você. Então você pode clicar aqui no link da descrição e participar desse grupo conosco, onde nós vamos interagir com você, responder as suas dúvidas. E você também pode conferir os demais episódios no site verbum.app. Lá tem todos os episódios, bem organizadinho, de todas as temporadas. E você também pode, nesse site verbum.app, entrar no nosso grupo do Telegram. Hoje, quarta-feira, tradicionalmente, é o dia em que eu interajo com vocês após o estudo bíblico. Excepcionalmente, hoje eu não vou poder interagir, terei um outro compromisso exatamente após essa transmissão, mas não deixe de entrar lá, colocar suas dúvidas, porque eu tendo um horário aqui ao longo do dia, eu vou aparecer lá e dar um alô para vocês, tá bom? Vamos rezar? Vamos pedir para que o nosso Deus nos oriente, nos abençoe, ilumine a nossa mente. Reze comigo neste momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, nós vos adoramos e vos exaltamos, pois só vós sois Deus e outro não há como vós. Nós também vos louvamos e vos agradecemos pelo vosso amor, pela vossa graça, pela vossa misericórdia, manifestos em nossas vidas de tantas maneiras, mas nesse momento nós vos agradecemos pela vossa santa palavra, pelo vosso amor manifestado a nós por meio das Escrituras Sagradas, que vossa Santa Igreja nos legou sob inspiração do Espírito Santo. E pedimos a esse mesmo Espírito que inspirou o autor sagrado, que ele possa nos iluminar para uma correta compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, que nós não obtenhamos mais
informações, mas que nós sejamos de fato transformados por vossa santa palavra. E nessas intenções, nós vos pedimos a intercessão dos vossos servos São Jerônimo e São João Nilma. São Jerônimo, rogai por nós. São João Nilma, rogai por nós. E também vos pedimos que nossa mãe querida, aquela que se abriu ao mover do Espírito Santo, trazendo o Salvador ao mundo, que ela possa nos conduzir para mais perto de seu Filho Jesus. E nestas intenções nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Você já precisou prestar um juramento? Já precisou? Eu já tive que fazer alguns juramentos na minha vida. Por exemplo, quando eu me graduei em jornalismo, eu tive que prestar o seguinte juramento. Eu não vou ler o juramento completo, mas só para vocês entenderem. Eu, juntamente com a minha turma, diante de uma plateia composta, sobretudo, por nossos parentes e amigos, eu fiz o seguinte juramento: juro solenemente, no exercício da profissão de jornalista, assumir meu compromisso com a verdade e com a informação, empenhar todos os meus atos e palavras, esforços e conhecimentos para a construção de uma nação consciente e de sua história e capacidade. Prometo ainda, olha que legal seria se todos os jornalistas cumprissem esse juramento que a gente faz. Prometo ainda não omitir, mentir ou distorcer informações, não manipular dados e, acima de tudo, não subordinar em favor de interesses pessoais o direito do cidadão à informação. Que beleza se todo jornalista cumprisse isso, né? A minha esposa é médica, ela também precisou fazer um juramento quando ela se formou, nas mesmas circunstâncias, ela com a turma dela, perante uma plateia de testemunhas, eles disseram: juro solenemente que ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade, da ciência, etc, etc e etc. O fato, queridos, é que eu já precisei prestar juramentos, você já precisou prestar juramentos em circunstâncias específicas, às vezes diante de uma corte judiciária, diante de um juiz, às vezes um político tomando posse no seu cargo eletivo, ele profere um juramento. Enfim, todos nós, em algum momento da nossa vida, já precisamos prestar algum juramento. Porém, o estudo de hoje, o texto que nós vamos ler hoje, nos proíbe de jurar. Lascou. O problema está aí. Eu já jurei, minha esposa já jurou, você já jurou, mas o texto que nós vamos ler hoje nos proíbe e nos adverte contra o perigo de jurar. Nós somos proibidos de jurar. Aliás, a gente está terminando a epístola de São Tiago, já deu para perceber que São Tiago manda a gente tomar muito cuidado com a nossa língua, com as nossas palavras. Concorda, não? Por exemplo,
Tiago 1,19. E tudo você pode acessar depois no verbum.app e assistir ou rever estes episódios, tá? Pela passagem bíblica você acha lá no verbum.app. Tiago 1,19. Seja pronto a ouvir e tardio para falar. Tiago 1,26. Se alguém não refreia a própria língua, está se auto-enganando. Tiago 3, versículo 9. Olha o que nós lemos em Tiago 3, versículo 9. Com a boca, ou com a língua, é o contexto aqui, bendizemos ao Senhor, mas também com a língua amaldiçoamos os homens. Não é bom que as coisas sejam assim. Tiago 4, 11. Tiago 4, 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. E, por fim, o episódio de ontem, se você não estiver assistindo ao vivo, é o episódio de número 17, foi Tiago, nós abordamos Tiago, capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Então, já deu para perceber que Tiago nos orienta com muita sabedoria que nós devemos tomar cuidado com a nossa boca, com aquilo que a gente fala. Aliás, tem um episódio, tá para trás, aí o diretor pode me ajudar, é o episódio que se chama A Indomável, que é quando São Tiago fala que a gente já domou tudo que é tipo de bicho, menos a língua. E os comentários de vocês, tanto aqui no chat quanto depois nos vídeos, foi: Eduardo, esse episódio foi para mim, eu tenho pecado muito com a minha língua, eu tenho falado demais. Então, assim, foi para mim também, tá, esse episódio, e Tiago nos alerta sobre como usar a língua. Aqui o diretor nos lembrando, episódio 10, A Indomável. Tiago, mais uma vez, vai falar agora sobre o perigo das nossas palavras. Ele não vai falar exatamente da língua, mas ele vai falar do perigo das nossas palavras, e é apenas um versículo. Hoje, nós vamos observar apenas um versículo da carta de São Tiago, e é o versículo 12 do capítulo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. O vosso sim seja sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Olha a gravidade do que Tiago está nos ensinando. Sim, sim, não, não. Se você passar disso, você está sujeito a julgamento. Aliás, o título desse episódio é Sim, sim, não, não. Como é um versículo só, eu vou relê-lo. Sobretudo, meus irmãos, olha o tom solene que ele dá. Sobretudo, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. O vosso sim seja sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Eu disse para vocês, no início da nossa conversa, que eu já prestei juramento, que a minha esposa já prestou juramento, e eu tenho certeza que você também, em algum momento da sua vida, prestou juramento. Quando eu estava me formando e prestei julgamento, eu pequei contra esse versículo aqui? Não. Quando você jura na sua formatura, quando você jura numa corte de justiça, uma corte judicial perante um juiz, quando você jura numa situação solene, isso não é pecado, e já já eu vou explicar o porquê. Mas no
No primeiro século da era cristã, nos primeiros ouvintes de Jesus, os juramentos estavam frequentemente sendo abusados como um meio de enganar o próximo, invocando o nome de Deus. E aqui, quando Tiago diz não jureis, ele está nos lembrando do segundo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou não jurarás pelo nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é pecado grave. É o segundo mandamento, está no decálogo da lei de Deus. É o segundo mandamento. E na época de Jesus e na época de Tiago, as pessoas usavam e abusavam de juramentos no nome de Deus para fazer uma mentira passar como verdade. O sujeito, quando ele queria mentir e sabia que era mentira e os outros companheiros dele sabiam que ele estaria mentindo, ele jurava, não, eu juro por Deus. E a pessoa pensava, ora, se ele está jurando por Deus, deve ser verdade. Mas não só era mentira, como o sujeito estava blasfemando. Jesus proíbe, então, esse tipo de juramento em circunstâncias privadas. Eduardo, Jesus, não é Tiago? Não, é Jesus. Tiago está simplesmente ecoando o que Jesus disse. Já já eu vou te mostrar como. Tiago está simplesmente ecoando o que Jesus disse. Então, Jesus proíbe essa banalização dos juramentos, sobretudo tomando o nome de Deus em vão, para fins mesquinhos e particulares. Isso é grave. Juramentos públicos, como esse que eu tenho mencionado, numa formatura, na posse de algum cargo, perante uma corte judicial, eles são necessários. Eu vou explicar mais para frente por que eles são necessários, tá? Mas a questão aqui é você usar juramentos para enganar as pessoas e assim tomando o nome de Deus em vão. Vamos entender o que significa jurar. Jurar significa empenhar uma garantia pela sua palavra. Muito se assemelha a um penhor, sabe? Você vai na Caixa Econômica Federal pegar dinheiro emprestado. E você tá ruim, você não tem crédito, mas você está precisando do dinheiro. E aí você precisa dar uma garantia que você vai pagar. O que você faz? Você leva uma joia. Você leva um anel de ouro, um brinco de diamantes, um colar de pérolas. Aí lá na Caixa Econômica tem um avaliador que vai ver se aquilo é legítimo, se é genuíno, quanto que vale. E dentro daquele valor você consegue pegar o dinheiro emprestado, até com uma taxa de juros menor, porque você deixou lá uma garantia, ou seja, você penhorou algo para pegar dinheiro emprestado. É como se você estivesse jurando que você vai pagar. Me empresta dinheiro, eu vou pagar, eu juro. Ah, você jura que vai pagar? Então me prova. Aí você vai lá e empenha. Agora, eu posso empenhar uma coisa que não é minha? Eu posso empenhar uma coisa que não é minha? Quando eu estive em Goiânia, na casa do diretor, eu dirigi o carro do diretor. Carrão bonitão, confortável. Eu podia pegar o carro do diretor e levar para o banco e penhorá-lo? É lógico que não. Já é a segunda vez que eu uso seu carro de ilustração, hein, ô diretor? Eu poderia empenhar, penhorar o carro do diretor? Não, porque se eu penhorasse o carro, eles vão falar, tá, me dá o documento. Tá lá o documento. Tá, peraí, não tá no seu nome, Eduardo. Como é que você vai penhorar uma coisa que não é sua? Você só pode penhorar uma coisa que é sua. Por isso
que jurar é uma grande bobagem, porque você não tem nada para garantir a sua palavra. Ah, eu juro por Deus. Quem falou que Deus é sua propriedade para você invocar o nome dele como penhor da sua palavra? Ah, eu juro pelos céus. Mas os céus não são seus? Não, eu juro pelos meus cabelos. Meus cabelos são meus. Você não sabe controlar o dia que ele vai cair? O meu está caindo. Ó. Você não sabe controlar o dia que ele vai ficar branco? O meu está ficando. Vocês entenderam por que jurar é um absurdo? Porque jurar é penhorar algo que não te pertence. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 34. Olha só o que o Senhor Jesus nos disse, que, aliás, é o que Tiago está ecoando. De modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Entendeu? Ah, eu não posso jurar pelo céu, nem pela terra, nem pelo templo, nem por Deus. Ok, isso eu entendi, Eduardo. Já que jurar é penhorar algo para garantir sua palavra, então eu não vou jurar por essas coisas, mas eu vou jurar pela minha cabeça. Negativo. Não podes tornar um cabelo branco ou preto. Ah, não, Eduardo, eu posso sim. É só comprar tintura, que eu transformo ele em preto. Transforma nada. No dia seguinte, a raiz já está branca de novo. Você acha que me engana? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disto vem do diabo. Vem do diabo. Olha a seriedade, gente. Olha a seriedade de fazer juramentos. O que passar do que é sim, sim, do que é não, não, é do maligno. Tiago nos diz que nós cairemos em julgamento. Nós cairemos em julgamento. Muito bem. Eu já expliquei para vocês, então, que nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras. Eu já expliquei por que a gente não pode jurar, porque jurar é penhorar algo que não nos pertence. Eu já expliquei também para vocês que nos dias de Jesus e de Tiago, as pessoas usavam juramentos que são um mecanismo social válido. O juramento é um mecanismo social válido. Como eu disse, na formatura, na posse, diante de um juiz, é um mecanismo social válido. As pessoas estavam usando os juramentos para falar mentira, enganar o próximo e tomar o nome de Deus em vão. Por isso é um pecado grave. Mas eu tenho que explicar para vocês também que esse mandamento de não jurar tem a ver com essas mesquinharias egoístas do nosso íntimo privado, pessoal, tomando o nome de Deus em vão. Jesus e Tiago não estão proibindo juramentos solenes nessas circunstâncias sociais que eu falei, tá? Eduardo, como que você sabe disso? Por duas razões. Primeira razão, São Paulo, o apóstolo Paulo, jurou em algumas ocasiões. São Paulo jurou em algumas ocasiões. Eu vou mostrar para vocês algumas ocasiões em que São Paulo jurou. Por exemplo, 2 Coríntios 1:23. Eu, porém, tomo a Deus como minha testemunha de que, para vos poupar, ainda não voltei a Corinto. 2 Coríntios 11:31.
O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus sabe que eu não minto. Gálatas 1:20. Acerca do que vos escrevo, testifico diante de Deus que não minto. 1 Tessalonicenses 2:5. Não desenvolvo o meu ministério com intuito ganancioso. Deus disso é testemunha. Então, assim, São Paulo, em várias de suas cartas, jurou. E jurou por Deus. Ele estava pecando quando ele falava, invoco Deus por testemunha, invoco Deus por testemunha? É óbvio que não. São Paulo tinha razões que justificassem ele jurar. Ele, na sua postura de apóstolo, pastoreando suas igrejas à distância. E nessas igrejas que ele pastoreava, eu citei aqui a igreja de Corinto, as igrejas da Galácia e a igreja de Tessalônica, existiam inimigos de Paulo. Inimigos de Paulo. Me perdoem. Inimigos de Paulo que se diziam cristãos, acusavam Paulo de mentiroso, acusavam Paulo de ter segundas intenções, e a alma dessas ovelhas estava correndo risco. Diante dessa necessidade solene, São Paulo invocou Deus por testemunha. Além disso, o segundo motivo pelo qual eu sei que não é pecado jurar solenemente em certas circunstâncias, por causa do ensinamento da Santa Igreja. Catecismo da Santa Igreja, parágrafo 2154, 2154. Seguindo o exemplo de São Paulo, a tradição da Igreja entendeu a palavra de Jesus como não se opondo ao juramento quando feito por uma causa grave e justa, por exemplo, diante de um tribunal. O juramento, isto é, a invocação do nome de Deus como testemunha da verdade, só pode se prestar à verdade. Parágrafo 2155. A santidade do nome de Deus exige que não se recorra a ele por questões fúteis e que não se preste juramento em circunstâncias suscetíveis de serem interpretadas como uma aprovação do poder que injustamente o exigisse. Aliás, no parágrafo 2150, que é um pouquinho antes, a gente tem uma definição do segundo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Diz assim o parágrafo 2150 do Catecismo. O segundo mandamento proíbe jurar em falso. Fazer um juramento é tomar Deus como testemunha do que se afirma. É invocar a veracidade divina como garantia da própria veracidade. O juramento compromete o nome do Senhor. Vocês perceberam por que Jesus proíbe a gente de jurar? Porque a gente está comprometendo o nome do Senhor. Quando Jesus fala, não jureis, quando Tiago fala, não jureis, eles estão preocupados com a nossa alma, para que a gente não misture o santo nome do Senhor com as nossas mentiras, com as nossas desordens e misérias. Isso é tão sério, gente, que o Código de Direito Canônico trata desse assunto. Aí eu já não estou mais no catecismo, eu estou no Código de Direito Canônico, no cânon 1199. O juramento, isto é, a invocação do nome de Deus como testemunha da verdade, só pode se prestar à verdade com discernimento e justiça.
Então, esse é um tema muito, muito importante. Esse é um tema que é muito fácil da gente pecar nele, da gente cair nele. Por isso esse alerta. Então, assim, não podemos jurar levianamente, de maneira privada, para os nossos próprios interesses. E existe, sim, a possibilidade de jurar, né, tomar Deus como testemunha, em situações solenes, como eu falei aqui, formatura, perante uma corte, num tribunal, numa posse. Agora, e se a pessoa que fez esse juramento quebrar esse juramento? É grave, é grave. Aí, as penas reservadas para aqueles que pecam contra o segundo mandamento, tomar o nome de Deus em vão, se aplicarão. Por exemplo, deixa eu ler para você aqui. Juro solenemente não omitir, mentir ou distorcer informações. Todo jornalista fez esse juramento quando se formou. Agora, se ele mente, omite ou distorce informações, é bom que ele se arrependa e vá confessar isso. Porque ele é réu. Ele é réu diante do pecado terrível que ele cometeu. Então, assim, quando eu digo, né, eu não. Quando a Santa Igreja diz que é permitido jurar em certas ocasiões solenes, e como eu digo, tem o seu papel social, eu estou dizendo que pode se jurar, dadas as condições de que o juramento é verdadeiro, tá? Aliás, no direito a gente tem até a figura do perjúrio, que é fazer um juramento falso ou violar um juramento. A questão da nossa palavra é tão séria, queridos, que existe no direito a figura do perjúrio, fazer um juramento falso ou quebrar um mandamento. Para encerrar, por que a gente não precisa, por que a gente não pode jurar? Porque a gente não precisa. Como assim, Eduardo? Sabe por que a gente não precisa? Porque a nossa palavra é sim ou não. Sim, sim, não, não. A palavra do cristão é sim ou não. Se você é de fato um católico comprometido com a sua fé, você não jura para obedecer a Deus, sim, mas você também não jura porque o que você diz é verdade. É verdade. Você não precisa de dar credibilidade à sua palavra. Se você precisa dar credibilidade à sua palavra, tem alguma coisa errada. Se as pessoas que convivem com você não acreditam na sua palavra, ao ponto de não, isso é verdade, sim, eu juro, tem alguma coisa errada. A gente precisa jurar perante um tribunal, numa formatura, na posse, por quê? Porque as pessoas que lá estão não nos conhecem. Elas não têm obrigação de saber se a gente fala a verdade ou não. Mas nas nossas relações cotidianas eu preciso jurar? Ou seja, quem convive comigo não confia na minha palavra? Não, não, não. Você não precisa jurar por uma razão muito simples. A sua palavra, quando for sim, é sim. Quando for não, é não. O nosso Senhor Jesus, ele nunca proferiu um juramento, mas ele disse a seguinte frase ousada: passarão os céus e a terra,
mas as minhas palavras não passarão. Jesus nunca proferiu um juramento por uma razão muito simples, porque a palavra dele bastava. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele é a palavra de Deus encarnada. E nós somos discípulos deste que é a verdade. De modo que não cabe para mim ou para você fazermos juramentos. A nossa palavra deve bastar. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te ajude a guardar a sua boca, seus lábios, a sua língua. E a minha também, tá? Não estou falando só para você, não. Estou falando para mim também. E que nós possamos ser pessoas conhecidas pela veracidade das nossas palavras. O que a gente fala é verdade. E o que a gente diz que vai fazer, a gente faz. A gente não precisa jurar ou invocar quem quer que seja como nossa testemunha, porque nós somos discípulos daquele que é a verdade. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se você gostou dele. Se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar aqui embaixo o que você achou desse estudo, se você discordou, se faltou falar alguma coisa, e compartilhar, porque isso que eu expus para vocês é o que a Santa Palavra de Deus e o que a Santa Igreja de Deus nos ensinam. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, e até o episódio de número 19 da terceira temporada de Verbo, leitura orante e sequencial das Escrituras Sagradas. Tchau, tchau.